Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos pedir a tua bênção sobre esta reunião, esse encontro dos filhos e filhas de Deus. Pedir a tua bênção sobre esse momento da tua igreja. Agradecendo ao Senhor tanta bondade do Senhor com as nossas vidas. Alguns irmãos que estavam enfermos, que o Senhor abençoou e curou. O Léo, o Senhor tem sarado e cuidado da vida dele. Também tem abençoado a vida da nossa irmã Júlia, que fez uma cirurgia e está se recuperando bem. Tem abençoado também o presbítero Eduardo, que está melhorando, ó Deus amado, e se recuperando da sua cirurgia. Tem abençoado de forma grandiosa a mãe da nossa irmã Célia, que já está em casa, estava entubada, mas o Senhor sarou, o Senhor curou e permitiu que ela estivesse em casa com os filhos. E tantas outras pessoas, ó Deus, que se encontram enfermas. Nós colocamos a vida da nossa irmã Letícia e do seu irmão, que o Senhor possa estar sarando, curando, abençoando, que o Senhor possa abençoar também o Ebervaldo, para que ele seja sarado e curado completamente. E outro irmão ou irmã que se encontra enfermo, que o Senhor possa curar. Abençoa a mãe do presbítero Ademar e do nosso irmão Rodrigo, que o Senhor possa guardar aquela vida, dar a eles força e vigor no cuidado com ela, nesse momento. Também abençoa os parentes, a sobrinha da nossa irmã Cibele, que o Senhor possa proteger e guardar, e abençoar a tua serva também, junto com a sua família, e tantas outras pessoas, Deus, que se encontram enfermas. Às vezes nos esquecemos, que o Senhor possa curar. A irmã Vilma, que o Senhor possa sarar. Renova as forças e vigor da irmã Alice. Abençoa a irmã Inês, Pai, em nome de Jesus. E abençoa, Deus amado, todas as pessoas que estão com alguma enfermidade de alguma natureza. Que o Senhor possa sarar, no nome de Jesus. Também aqueles que estão com alguma aflição no coração, alguma tristeza, a fé tem desfalecido. A alegria de estar na tua casa tem, ó Deus amado, se esvaído. Nós queremos pedir em nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus possa fazer uma obra nessas vidas e possa, ó Deus amado, renovar a fé e a esperança, e possa, ó Deus amado, fazer com que a alegria da tua salvação nunca, ó Deus, se afaste do coração, da mente e dos lábios dessas pessoas. Que possamos ter alegria nos nossos lábios, por sermos filhos e filhas de Deus, e que estamos aqui, mas o Senhor já nos deu o passaporte para a vida eterna em Cristo Jesus. Prepara a tua igreja, Pai, para o dia do arrebatamento. Prepara a tua igreja para o encontro contigo, Senhor. Estabelece a saúde do meu filho também, do Guilherme, que ele fique sarado e curado também por completo. Abençoa o Gabriel, essa enfermidade pequena que ele tem, mas que o Senhor possa sarar e curar. E tantas outras pessoas, ó Deus, que às vezes não temos os nomes, mas o Senhor sabe. Abençoa a irmã Eunice, Pai, ela está esperando a cirurgia, que o Senhor possa abrir as portas para que ela possa fazer essa cirurgia, e que tudo seja para a glória de Deus. Abençoa o nosso irmão Cleano, abençoa o Marcos, esposo da Vandeci, e também o Ebervaldo, que tem quase que o mesmo problema, Deus, uma dificuldade, ó Deus, na coluna. Senhor, em nome de Jesus, sara essas pessoas, cura, Pai. Senhor, em nome de Jesus, estende a tua mão, derrama sobre essas vidas o bálsamo de Gileade, que o Senhor possa sará-los para a glória de Deus. Ouve, Deus, nossa oração, perdoa os nossos pecados, recebe o culto que vimos prestar a Ti nessa noite. Nós oramos agradecidos, desde já, no nome de Jesus, amém. Vamos ler, irmãos. Eu queria que os irmãos, aqueles que pudessem, ficassem de pé, para nós lermos juntos a palavra do Senhor, no Salmo 113. Salmo 113, eu leio um versículo, os irmãos leem o versículo seguinte, e no final nós leremos todos juntos. Aqueles que puderem ficar de pé, né? Vamos começar. Aleluia. Louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso. Louvado seja o nome do Senhor. Excelso o Senhor, acima de
Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Todos. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar então, agradecendo ao Senhor por mais essa noite que Ele nos concede de estarmos na sua presença neste culto de ceia. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te damos graça por esse privilégio de mais uma vez podermos comparecer na tua presença. Pai, muito obrigado por até aqui o Senhor ter nos guiado, ter nos guardado, ter nos protegido de todo o mal. Tu possas abençoar, Senhor, a tua igreja reunida neste local aqui. Aqueles que estão a caminho, que tu possa trazer em paz. Aqueles que não estão aqui, Senhor, que não puderem vir, tu conhece, Pai. Tu sabe das suas dificuldades, muitos estão enfermos. Que tu possa trazer cura, Pai, àqueles que estão enfermos e que por esse motivo não puderam estar aqui nesta noite. Aqueles, Pai, que estão afastados dos teus caminhos. Que tu possa, Pai, restaurar a sua fé. Que tu possa, Pai, colocá-los de novo nos teus caminhos. Não os deixe, Pai, se engraçar com este mundo perverso. Mas que tu possa, Pai, nos guardar debaixo das tuas mãos, Pai, renovando sempre a nossa fé. Agora abençoa este culto, meu Deus, que nós prestamos a Ti. Que não seja para o nosso deleite, mas para o Teu deleite, Pai. Que Tu possa se agradar nas nossas vidas e que Tu possa nos abençoar. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar de pé o Senhor. Convido você a cantar conosco canções que exaltam a pessoa do nosso Deus. E que também nós possamos pensar nas melodias que cantamos. E pedir a Deus que receba a nossa adoração. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus.
quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Instrumental bem baixinho, a igreja diz: só quero. Só quero ver você. 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 Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3. Nós vamos ler só 2 versículos. É o 17. Não, do 17 em diante. 17 até o 19. 3 versículos. Abacuque 3, 17. Eu queria ler com a igreja para a gente fazer uma leitura única, tá? De todo o texto. Abacuque 3, 17, 18 e 19. Tá bom? Vamos ler todos juntos? Vamos lá. Ainda que a figueira... Amém. Pai, no nome de Jesus, nós queremos pedir a tua bênção sobre esse momento em que ousadamente abrimos a tua palavra e sabedores que somos, ó Deus, da nossa incapacidade de compreendê-la, se o Espírito Santo não nos revelar, nós queremos pedir ao Senhor agora que o Espírito Santo de Deus possa agir nessa noite, nesse lugar, e possa falar à tua igreja. Nós queremos pedir em nome de Jesus que cada irmão, cada irmã que chegou aqui possa sair edificado por essa palavra, enriquecido por essa palavra, possa sair transformado por essa palavra e possa sair com grande alegria no coração e grande prazer em ter ouvido do Senhor essa palavra e um desejo sincero no coração de
praticá-la. Um desejo sincero no coração de vivê-la onde estiver. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Eu sempre tenho dito para a igreja, eu acho que quando eu sair daqui um dia, os irmãos vão lembrar de algumas coisas que, o pastor Levi fazia muito isso, o pastor Levi falava muito isso, o pastor Levi dizia muito isso ou aquilo, mas uma das coisas que eu queria que vocês sempre lembrassem, quando no futuro, um dia, eu sair daqui, é que a gente sempre pense qual é o desejo de Deus quando nos traz à sua casa, né? Qual é a vontade dele para nós, né? Quando ele traz a gente para a casa de Deus, porque quem traz é ele, qual é o desejo maior dele para nós? Quando a gente senta, fica aí por aproximadamente de culto quase 2 horas, mas sentado para ouvir a palavra de 30 a 40 minutos, sentado ouvindo a palavra, sem nem levantar, nem nada. Qual a grande vontade de Deus, qual o grande desejo de Deus para a gente quando entra na casa e ouve a palavra? O que é que efetivamente Deus queria, né? Eu sempre falo que a gente não sabe exatamente, porque a palavra de Deus ela tem um propósito e a gente não compreende. A gente pode até sair daqui, depois de ouvir uma pregação, e quando sair lá fora, ou aqui dentro mesmo, pensar que é uma coisa, imaginar que é uma situação, mas passado um dia, ou alguns dias, ou uma semana, ou um mês, aquela palavra agir na nossa vida de forma diferente daquilo que a gente pensou que seria aquilo que ela produziria. Então, assim, a gente pode nem entender completamente, mas é sempre bom, mesmo sem compreender qual o propósito, abrir o coração e dizer assim: Senhor, me ajuda a colocar essa palavra em prática. Me ajuda na primeira oportunidade que eu tiver, e essa palavra que o Senhor falar para mim nessa noite, que eu possa usá-la, porque ela é uma espada, e eu posso usar essa espada para cumprir a tua vontade. E quando a Bíblia fala, lá na carta que Paulo escreve a Timóteo, ele diz que ela é a espada, ele vai dizer, porque a palavra de Deus é como espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. E ela dá discernimento, ela é apta para dar discernimento e compreensão. Então, assim, a gente procurar sempre que vier à casa de Deus, independente da situação, independente do contexto, independente de qual a igreja que você entre, mas sempre você entrar e dizer: Senhor, eu não queria só entrar aqui e ouvir essa palavra e depois sair como se nada tivesse acontecido, mas eu queria que essa palavra ela produzisse na minha vida alguma coisa. Nós vamos ver muitos pregadores nos nossos dias, os antigos mais especificamente, mas alguns ainda, que exortam muito a igreja. Isso eu estou falando de homens sérios, né? Porque infelizmente a gente vê na internet muita gente que não é séria. Mas homens sérios, eles exortam constantemente a igreja a uma responsabilidade diante da palavra de Deus. Uma responsabilidade. Do mesmo jeito que eu falo para o meu filho, os meus pequeninos em casa e o Guilherme, de uma responsabilidade que ele tem diante da palavra, eu falo para vocês como igreja, como filhos também, de uma responsabilidade que vocês têm quando ouvem essa palavra. Porque você poderia, depois dessa pregação, diante de uma situação que você ainda não entendesse como agir de qualquer forma. Mas depois que eu pregar essa palavra e que Deus falar o seu coração da forma que Ele deseja, você não será mais isento da responsabilidade de cumprir aquilo que Deus falou a você nessa noite, quando você sair daqui. Se aparecer uma situação em que a mensagem que será pregada hoje, ela será útil para fazer você saber como agir, você não será mais isento, você será responsável e terá de agir dessa forma. Como Deus falar o seu coração nessa noite. Enquanto você não conhecer, tudo bem. Mas depois que você ouvir essa palavra, você tem que entender. Não, eu não tenho mais como agir diferente. Deus me mostrou naquela noite falando que eu tenho que agir dessa forma. Talvez aconteça com você, acontece com qualquer irmão aqui, qualquer pessoa que tem vezes que você está num canto e diz: poxa vida, o pastor Levi falou essa palavra naquele dia, dessa situação. Ou então alguém mais atrás, o pastor João Paulo uma vez pregou essa palavra desse jeito, a situação passou. Ou então o pastor Júnior pregou essa palavra daquele jeito e a situação apareceu. Por quê? Porque nós, como boca de Deus, enquanto ministros, a gente está aqui para ser usado por Deus. O que se passa na sua vida, as dificuldades, a gente não tem nem ideia. Alguns irmãos, um ou outro que compartilha com o pastor e pede oração, a gente tem mais ou menos ideia. Mas a gente não sabe na profundidade o que você passa e enfrenta.
Mas tem um aqui nessa noite que sabe. Tem um aqui nessa noite que conhece. E que me traz aqui e me coloca aqui, e às vezes eu falo uma palavra que eu nem imaginei que iria falar, e me faz ressaltar uma questão que eu nem imaginava que ia ressaltar, porque Deus queria falar para você. Essa é a ação de Deus, quando a palavra de Deus é pregada. Então eu queria sempre falar isso para a igreja, e ser lembrado assim, o pastor sempre dizia, para quando eu entrasse na igreja, seja qual for, para ouvir a palavra, que eu conversasse com Deus e dissesse, Senhor, me ajuda a, ouvindo essa palavra, ter uma direção de como eu devo agir, uma vez conhecedor dessa palavra agora. Eu quero falar um texto que ele não é novo, mas eu queria trazer ensinamentos novos para vocês sobre esse profeta, o profeta Abacuque, que diz assim, coloca aí, Luiz Augusto, por favor, que diz assim no capítulo 17, lindo esse texto, e até uma canção que a gente canta, né? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto, para instrumentos de corda. Vou parafrasear esse último texto. Ao maestro do templo de Jerusalém, para cantar com grande alegria esse cântico junto com todos aqueles que estiverem lá. Porque quando o salmista ou os profetas dizem isso, ele tem um grande desejo de que aquela oração, que também é uma canção, seja cantada. E em sendo cantada, ela possa ser ouvida por muitas pessoas. Tá certo? Esse também é o meu desejo. O profeta Abacuque viveu em tempos muito difíceis. O profeta Abacuque veio num momento muito difícil da história do povo de Deus. Violência, injustiça e um aparente silêncio de Deus. Então, existem 3 coisas que vão marcar o profeta Abacuque, que eu queria que você aprendesse hoje, na época dele. O povo que ele está profetizando. Violência, injustiça e um aparente silêncio de Deus. Então, você imagine, ele profeta, ele falando o que Deus manda, o que Deus quer, ele vê injustiça, vê violência, vê sofrimento, e ele vê como Deus com os braços cruzados sem fazer nada. É aquele pai aquele irmão que vê o irmão fazendo uma coisa errada, e ele olha para o pai e diz assim, pai, olha aí o que é que ele está fazendo. Aí o pai não faz nada. O pai fica em silêncio. O profeta está mais ou menos assim, o profeta Abacuque. Ora a Deus, conversa com Deus e ele não está vendo acontecendo nada. Ao contrário, ele está vendo a violência aumentando. O povo mais desobediente. O povo andando mais afastado de Deus. Aí aqui eu quero abrir um viés para falar uma coisa para você. Às vezes Deus vai nos deixando se afastar, viu? Não é porque ele está indiferente e não é porque ele está satisfeito com o que nós estamos fazendo, não. Às vezes, Deus nos deixa se afastar. Ele deixa a ovelhinha se desgarrar, se afastar. Não é porque ele quer que a gente se afaste, não. Ele deixa. Porque há uma estratégia de Deus que isso aconteça. Ele vai deixando porque daqui a pouco a mão dele vai agir como ele desejava. Abre aí, por favor, Luiz Augusto. Salmo, você pode abrir o seu, que tiver Bíblia, né? É até um exercício, né? Salmo 50. Salmo 50, tá bom? Alguém abre aí o Salmo 50, se tem a sua Bíblia, abre aí. Luiz Augusto, Salmo 50. Vai descendo aí, vai mais ou menos lá para o verso 13 ou 14. Deixa eu ver se eu me aproximo. Não, anterior a ele. Antes. Pronto, deixa aí. A partir do 10 é importante para nós, tá bom? A partir do 10, o Salmo 50. Abra sua Bíblia aí, por favor, né, no Salmo 50. Por que eu pedi para você abrir? Para
para tratar com você sobre esse assunto que eu estou falando aqui com você, tá bom? Inicialmente, né, sobre... Estou falando com você sobre... Eu vou dar um pulo desse versículo, e vou... A gente está no 13, né? No 10. Eu vou lá para o versículo 16. Por favor, 16. Pronto. E eu falava aqui sobre a minha reflexão, sobre esse texto. Eu quis entrar em alguns pontos, mas eu quis entrar nesse salmo porque a pregação dessa noite esse ponto chama isso. O profeta está vivendo um momento difícil e ele vê um silêncio de Deus. Às vezes a gente imagina que o silêncio de Deus, isso tanto na nossa dificuldade, como também no nosso desvio. Entenda aí você passando dificuldade, ou entenda também você passando uma aflição, ou então ou em desobediência. Há um silêncio de Deus. E sempre o silêncio de Deus tem um propósito. No Salmo 50, versículo 16, diz assim, ó. Aí tu vai baixando daqui a pouco, tá, Luiz Antônio? Luiz Augusto. Ó. Mas ao ímpio diz Deus. Aí deixa eu abrir só um parênteses aqui. Quem é ímpio? Quem é ímpio? Deixa eu ensinar nessa noite para alguns, ou deixa eu só ratificar para os que já sabem. Quem é ímpio? O que é o ímpio? Vamos tirar o im, vamos só para o pio. O que é pio? Não me diga que é a casa pio, né? Você está comprando muito sapato lá, mas o pio não é isso. O que é o pio? Mas o pio, o homem que é pio, ou a mulher que é pio? Piedoso ou piedosa, perfeito. Então, pio vem de piedade. O que é ser piedoso? Aí agora vamos aprender o que é ser. Se você já não sabe, se sabe, vai ratificar. Se não sabe, vai aprender. O que é um homem pio, uma mulher pio? O que é? O que é um homem piedoso ou mulher piedosa? O que é? A gente tem a tendência a pensar que a pessoa piedosa é aquela pessoa que ajuda o pobre. A pessoa piedosa é aquela que dá comida que está passando fome. A pessoa piedosa é aquela que dá alimento que não tem, dá uma vestimenta a quem não tem. Não é isso. Muito embora a pessoa piedosa faça isso, mas não é isso. Você vai sair daqui aprendendo hoje, nunca mais vai esquecer. Sabe qual é o homem piedoso e a mulher piedosa? Aquele ou aquela que o que faz é para agradar a Deus. Biblicamente, a palavra piedade quer dizer isso. Quem é o homem piedoso? É aquele que faz o que agrada a Deus. O que é que a Bíblia diz sobre Jó? Era um homem piedoso. O que é que a Bíblia fala lá sobre Cornélio? Lá em Atos? Era um homem piedoso e que temia a Deus. O que é piedoso? É claro que o piedoso ajuda o pobre, dá roupa a quem não tem, tudo bem. Mas a expressão piedoso aqui significa aquele ou aquela que o que faz é para agradar a Deus. É isso que significa. Então o convite na minha vida e na sua é ser piedoso. Então vamos lá. Nós descobrimos o que é o pio, o piedoso. Então o que é o ímpio? O contrário. É aquele que faz o que não agrada a Deus. Que ele é o ímpio. Então o que ele faz não agrada a Deus. Esse é o ímpio. Então, se você parar para pensar, às vezes, nós somos ímpios, mesmo sendo crente. Porque tem momento na vida da gente que a gente faz o que não agrada a Deus. Então, o que é o ímpio? O ímpio é o que faz o que não agrada a Deus. Esse é o ímpio. Quando a Bíblia fala do ímpio, que ela quer descrever uma categoria de pessoas que efetivamente estão afastados e tudo que faz desagrada a Deus, tudo bem. Mas em algum momento da nossa vida, eu e você agimos como ímpio, porque a gente fez aquilo que desagradava a Deus. Aí o que é que ele diz? Por que eu falei isso? Porque esse texto serve tanto para aquele que não conhece a Deus, como para quem conhece. Mas o ímpio diz, de que te serve repetir os preceitos e ter nos lábios a minha aliança? Vamos lá. Uma vez que aborrece a disciplina e rejeita as minhas palavras, Deus falando para o ímpio, tá? Se vês um ladrão, tu te comprases nele. E aos adúlteros, te associas. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Sentaste para falar contra o teu irmão, e difamas o filho de tua mãe.
Agora, aí é que vem um problema. Porém, agora, ó, tens feito essas coisas, e eu, Deus está falando, e eu me calei, ou seja, ele ficou em silêncio. Olha a pergunta de Deus. Pensavas que eu era teu igual? O que é que Deus está perguntando? Você achou que você estava fazendo tudo isso, o que era errado, o que desagrada a mim, e eu fiquei em silêncio? Você pensou que eu estava em silêncio porque eu estava concordando com o que você estava fazendo? Você achou que o meu silêncio era um sinal de concordância? Deus está perguntando isso. Você está imaginando que o meu silêncio foi concordando com o que você está fazendo de errado? Não. Mas eu te arguirei e porei tudo diante da tua vista. Agora eu vou mostrar para você tudo que você fez, para você saber que eu estava vendo tudo. E agora você vai prestar conta comigo. Por que é que eu falo isso? Porque muitas vezes eu falei, no silêncio de Deus, a gente imagina que Deus é indiferente e que Deus não está vendo o que a gente está fazendo. E às vezes a gente até peca e fica fazendo, e às vezes nem confessa. E acha que Deus está concordando só porque não aconteceu nada. Cuidado! Porque a Bíblia diz que quem planta vento, colhe tempestade. A gente está plantando, não está acontecendo nada, está achando que não vem nada. Depois vem toda a enxurrada. Porque Deus, a Bíblia vai dizer, porque de Deus não se zomba. Com Deus não se brinca. A Bíblia diz que ele é fogo consumidor. Mas naquele momento de aflição que Abacuque vê, ao invés de pregar ao povo, Abacuque fez uma escolha diferente. Aí isso vai de ensinamento para mim e para você. Às vezes nós estamos caminhando, fazendo umas coisas, andando de uma forma, vamos fazer diferente. Abacuque viu toda a aflição do povo que passava, sabe por que ele resolveu? Eu vou orar. A decisão de Abacuque foi orar. Ele pensou, está tudo difícil, então vou fazer uma coisa que é orar. Vamos orar? Foi isso que ele disse. Suas palavras se tornaram um cântico de fé em meio à crise. E as suas lições ecoam até hoje. Eu quero ver com vocês 4 lições desse texto. Não só esse texto que a gente leu, mas todos os capítulos de Abacuque, que são 3. No capítulo 1, Abacuque clama e pergunta em seu clamor: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Isso está lá no capítulo 1. Ele diz, Senhor, até quando eu vou clamar por socorro sem que tu ouças? O primeiro ensinamento que é a primeira lição, podemos levar nossas dúvidas a Deus. Nós podemos e devemos levar nossas dúvidas a Deus. Senhor, por que é que está acontecendo com meu filho? Eu ensinei ele nos caminhos do Senhor. Senhor, por que é que está acontecendo com meu filho? Eu ensinei a minha filha as palavras de Deus. Senhor, por que é que está acontecendo com minha filha? Senhor, eu procurei tanto fazer a tua vontade. Por que é que eu estou enfrentando esse problema no casamento? Senhor, eu tenho procurado ser tão fiel a ti. Eu tenho me esforçado. Por que é que eu estou enfrentando esse problema lá no trabalho? Para Deus, não tem nenhum problema se a gente levar para Ele as nossas dúvidas. Então a primeira lição nós podemos levar as nossas dúvidas a Deus. Deus não fica triste quando eu e você levamos as nossas dúvidas a Deus. Abacuque pergunta assim, a Deus no capítulo 1. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando, Senhor? Abacuque tem uma aflição no coração, porque ele não vê a resposta de Deus. Mas ele ora e conversa com Deus. Então, vamos aprender isso. Você pode levar as suas dúvidas a Deus. Senhor, por que é que eu estou servindo a ti na igreja e o meu cônjuge, Senhor, não quer nada contigo? Por que é que eu estou te servindo e o meu filho não quer nada contigo? Por que é que eu estou procurando fazer o melhor na tua casa? Estou dedicando a minha vida, a minha casa a ti e o meu filho está se afastando. Por quê, Senhor? Você pode levar.
Eu estou criando uma situação. Você pode fazer outra pergunta a Deus, mas perguntar, Senhor, até quando? Por que, Senhor? Ele não finge que está tudo bem, Abacuque. Abacuque não finge que está tudo bem, não. Ele sabe que a situação está difícil. Ele leva a sua dor e confusão diretamente a Deus. Às vezes a gente fica se preocupando com o problema, fica tentando resolver o que não pode, a gente fica questionando Deus, a gente se lamenta, a gente reclama. Vamos mudar de caminho? Vamos mudar de atitude? Quando a gente estiver passando por isso, vamos levar nossas dúvidas, nosso dilema, aquilo que está no nosso coração, diretamente a Deus. Vamos conversar com Deus e perguntar, Senhor, por quê? Senhor, por que eu estou enfrentando isso? Leve isso diretamente a Deus. Abacuque faz isso, capítulo 1, ele gasta no capítulo 1 isso para conversar com Deus e falar, Senhor, por quê? Senhor, por que isso? Senhor, por quê? Essa é a primeira lição. Deus não rejeita um coração sincero. Ele ouve até nossos protestos, porque prefere. Guarde isso. Deus não rejeita o coração sincero. Ele ouve até nossos protestos, porque ele prefere um filho questionando do que um coração distante. Deus prefere um filho e uma filha que questione a Deus em oração do que aquele filho e aquela filha que se afasta por causa do que está acontecendo. Deus prefere que você pergunte do que essa aflição da sua vida afaste você de Deus. Essa é a opção de Deus. Segunda lição. Deus age, isso é até clichê, mas eu tenho sempre que falar para você isso. É porque está na lição, está no nosso ensino, está no nosso capítulo. Deus, ele só age no tempo oportuno. Por que é oportuno? Porque é o tempo da oportunidade para que a estratégia de Deus se cumpra. Deus não age no tempo certo porque ele fez o cálculo e a previsão? Não. Deus age no tempo certo porque ele sabe exatamente o momento da ação dele. Vamos parar aqui. Eu preguei alguns dias atrás essa mensagem. Vamos lembrar aqui. O povo sai do Egito. Sai uma multidão de mulheres, homens e crianças. Moisés está diante do Mar Vermelho. Atrás vem Faraó para pegá-lo. Ele dentro do coração medo com aquele povo que não sabia lutar, não sabia nada. É um povo que passou a vida toda servindo, não sabia lutar. Vem o exército de Faraó atrás. Ele tem o exército de Faraó atrás, tem um medo dentro do coração e dentro do coração do povo e tem um Mar Vermelho bem na frente. Olha o quadro. Foi aquilo que eu preguei naquele dia. Ele tem isso dentro do coração. Mas olha a estratégia de Deus. Deus não abre logo o mar. Não abre. Porque Deus podia ter aberto o mar, aqueles homens passariam, Deus fecharia o mar e acabou-se. Tinha dado livramento. Mas Deus não faz assim. Esse texto de Abacuque nos ensina, como aquela situação de Moisés, também nos ensina, Deus age no tempo oportuno, para que aquilo que ele tem de fazer, aquela estratégia que ele tem, se cumpra perfeitamente. Então você não saiu por aí, Ademar, e encontrou a Samara, esbarrou com ela e encontrou por acaso. Não. Havia um propósito de Deus no dia que você encontrou ela. E tinha que ser naquele dia. Tinha que ser naquele dia. A Luciana encontrou Abraão, dando trabalho, não era Abraão? Tinha que ser naquele dia. Abraão dava trabalho. Mas agora ele guardou no coração essa frase: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Daquele dia em diante. Ele dava trabalho, esse rapaz. Ele me contou, eu dava trabalho, pastor. Dava trabalho para meus pais. Mas Deus alcança e muda. No tempo certo. Olha o que é que Deus faz. O povo no frente do mar, ele não abre ainda. Quando é que ele abre? Os carros de Faraó vêm. O texto diz que Deus vai tardando o carro de Faraó. Por quê? Que os pneus começam a emperrar. Do nada os carros começam a travar. Por quê? Enquanto o povo se ajusta, o povo fica perto do mar, enquanto Moisés conversa, enquanto Moisés ora, Deus está travando os pneus do carro de Faraó. Se você ler o texto, a ideia é essa. Deus segurou o Faraó, travou os pneus. E eles vêm se arrastando, se arrastando, se arrastando. Aí chega a hora que Deus libera. Aí quando é que Deus permite que eles cheguem lá? Quando ele já abriu o mar. Aí eles entram lá, agora vão morrer tudinho. Por quê? Porque havia uma estratégia de Deus para que aquilo acontecesse no tempo oportuno exato. As coisas só vão acontecer na sua vida no exato momento que Deus quer.
não é quando você quer, é no exato momento que Deus quer, para que se cumpra o que Ele deseja para a sua vida. Com Abacuque foi desse jeito. Desse jeito. Deus está dizendo para Abacuque, é no tempo que eu quero, não é no momento que você quer. Mesmo que não entendamos a resposta de Deus, Ele sempre nos surpreende, sempre. Sempre que você pedir uma coisa a Deus, Deus sempre vai fazer mais por você, sempre. Deus é um Deus que sempre supera as expectativas. E não olhe para a minha vida não, olhe para a vida do irmão, não, olhe para a sua vida. Olhe para a sua vida. Me diga uma coisa, existem coisas que você pediu a Deus e que Deus não deu. Mas existem coisas que você pediu a Deus. Me diga se o que Ele deu para você sempre não foi maior do que o que você pediu. Porque é sempre assim. Deus sempre supera as expectativas. Sempre. Sempre supera as expectativas. Ele sempre nos dá o melhor. Por isso que Efésios diz, porque Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos e do que nós pedimos. Deus está agindo de uma forma inesperada. Deus está agindo de uma forma inesperada. Coloca aqui a Bíblia, agora vou dar um passeio no Antigo Testamento, no livro do profeta Naum, no capítulo 1, por favor, Luiz Augusto. Naum, capítulo 1. Sentença contra Nínive. O primeiro versículo é só orientando o que é que o texto vai falar. Sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Eucosita, por favor. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Por favor. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente ou culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta. Guarde esse versículo. Você vai sair com esse versículo no coração hoje. Tudo que Deus faz é misterioso. Diga aí para o seu irmão, tudo que Deus faz é misterioso. Nós não compreendemos. Olha o que é que ele diz, ó. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Você sabe o que é a nuvem? É o pó dos pés de Deus. Então tudo que Deus faz é um mistério. Você não compreende e nunca vai compreender. Porque o texto diz, ele tem o seu caminho nas tormentas e na tempestade, e a nuvem são o pó dos seus pés. Eu acho esse versículo do profeta Naum simplesmente lindo e maravilhoso. Muitas vezes oramos esperando uma solução rápida e lógica, mas Deus trabalha além do nosso entendimento. A gente pede uma resposta e Deus tem outra completamente diferente, porque Ele trabalha além do nosso entendimento. Por isso que Isaías 55 diz que os nossos pensamentos e os nossos caminhos são diferentes de Deus. E estão distantes os nossos caminhos e os nossos pensamentos dos caminhos e pensamentos de Deus, assim como o céu está distante da terra. Há uma distância muito grande. Por isso que a gente não compreende e nunca vai compreender. A fé verdadeira se revela quando não temos todas as respostas. Quer saber quando é que a sua fé vai se manifestar, vai se revelar? Quando você não tem todas as respostas. E mesmo assim você confia. Quando você não tem a resposta e não sabe dizer, mas mesmo assim confia. Quando você não sabe o que fazer, mas mesmo assim confia. Quando você não tem, quando seu coração está aflito e você não sabe como agir, e mesmo assim você confia. Quando você não tem direção, e mesmo assim você confia. Quando tudo parece o oposto, Deus diz assim para Abraão, Abraão, vou te dar um filho. E ele vai povoar toda a terra. Aí Abraão se precipita, aí tem Ismael. Aí Deus fica triste, mas depois dá para Abraão Isaac. Aí depois que dá Isaac, aí Abraão super feliz assim, agora a promessa vai ser cumprida. Ele fica feliz. Aí um dia Deus chega para ele e diz assim, Abraão, eu quero dizer uma coisa para ti, o que é? Eu quero que você me dê Isaac em sacrifício. Meu irmão, Deus faz uma promessa para Abraão, que já tem um menino, é pai velho. Já tinha 100 anos quando Sara engravida. Já tem velha criança ele. E Deus pede aquele menino em sacrifício. E como é que ele sai de casa? Ele vai dizer o que para Sara? Ele vai falar o que para Sara? Ele vai falar o que para a vizinhança? Que diz, tá aí, ó, foi ser crente, ó, o que é que deu?
É a mesma coisa que diz para você e para mim. Tá aí, ó, foi ser crente, o que é que deu? Mas quando as pessoas diziam isso, sabe o que é que dizia? Eu creio. No coração de Abraão só aparecia essa palavra. Eu creio que Deus proverá. Aí ele vai andando no caminho, talvez o servo vai junto dele, né? O texto diz que o servo vai junto, só quando está bem pertinho do monte é que ele deixa o servo, mas ele vai andando o servo, e talvez o servo no caminho perguntou, mas Abraão, você vai fazer isso com seu filho? Como é que você vai fazer uma coisa dessa com seu filho? E ele diz o quê? Dentro do coração, sem falar resposta nenhuma, eu creio que Deus proverá. Aí depois, o pior ainda não veio. O pior ainda vai vir. Porque ele vai andando, deixa o servo, agora sobe com o menino, chega lá no monte e diz assim, pai, me falta uma coisa, pai. Está aqui a madeira, está aqui o fogo, mas cadê o cordeiro? Já pensou, gente, que pergunta, que punhalada foi essa pergunta do menino? Mas cadê o cordeiro? Meu filho, o cordeiro é você. Dentro do íntimo, quando o filho pergunta isso, ele diz, Deus para si proverá. Em meio a toda aflição, ele carregava um sentimento de confiança em Deus. Deus proverá. O profeta Abacuque tem a mesma confiança. E quando ele levanta o cutelo, o que é que Deus diz? Abraão, não faças nenhum mal à criança. Aí tem um cordeirozinho lá preso para sacrificar. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de providência na nossa vida. Abacuque tem essa consciência de que Deus é esse Deus que providencia, tá certo? E eu dizia que a fé verdadeira, ela é revelada na nossa vida quando a gente não tem todas as respostas. Quando a gente não tem todas as respostas, é que a fé verdadeira é revelada. Mesmo quando a situação está difícil, mesmo quando a gente não entende, o que Deus nos ensina é confie. Mesmo quando tudo não fizer sentido. Quando tudo não fizer sentido, confie mesmo assim. A fé verdadeira se revela quando nós não temos as respostas. Deus está agindo de forma inesperada. Terceira lição, que é a clássica, mas que é uma resposta de Deus para Abacuque. O justo viverá pela fé. A terceira lição desse texto é uma frase que disse o profeta Abacuque, que inspirou muitos homens e inspirou Paulo lá na frente. Quando ele escreve a carta, ele diz, o justo viverá por fé. Paulo tira isso do ensinamento de Abacuque. O justo viverá por fé. Isso está lá em Abacuque 2:4. Coloca aqui para a gente ver. Abacuque 2, capítulo 4. O justo viverá pela fé. 2:4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé. Olhe para o seu irmão para o lado. Seu irmão já conhece esse versículo, você também conhece. Mas talvez você seja a boca de Deus nessa noite para dizer para ele. Diga para ele assim, ó, o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Essa expressão, gente, é uma resposta de Deus. Essa expressão é uma resposta de Deus para Abacuque. Deus dá essa resposta para Abacuque. Essa expressão aqui não é Abacuque quem fala, está no livro de Abacuque, mas é Deus que fala para Abacuque. Abacuque, o justo viverá por fé. Não pela vista, não pelas circunstâncias, mas por fé. Fé não é um sentimento. É decisão. Fé não é um sentimento. Fé é decisão. Deus conceda a graça a vocês de sempre decidirem pela fé, pela confiança em Deus. Abacuque aprendeu que no meio do caos, o povo de Deus deve andar por fé, confiando na soberania divina. Mesmo quando ele não entender nada, deve andar por fé. Essa lição se tornou um pilar. Que quem usou essa expressão? O apóstolo Paulo. O justo viverá pela fé. Fé é nossa resposta quando tudo parece ruir. Quando tudo parece ruir, quando tudo parece acabar, fé é a nossa resposta. A vida de Jó, desgraçadamente quebrada, acabada. Chega a mulher dele e diz, agora faz uma coisa. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. E Jó diz o quê? Mulher, tu falas como louca, eu sei que o meu Redentor vive.
e por fim se levantará. Então, quando o mundo nos afligir com as angústias e as circunstâncias difíceis, nós devolvemos para ele a fé. Eu creio no Deus que eu sirvo. Eu creio no Deus que me chamou. Eu creio no Deus que me salvou. Eu creio no Deus que cuida de mim. Eu creio no Deus que está fazendo a obra na minha vida. O justo viverá por fé. Finalmente, a quarta lição. A alegria que o Senhor nos proporciona independe das circunstâncias. A alegria que Deus nos proporciona, ela não depende de circunstâncias. No capítulo 3 de Abacuque, que ele conclui a sua oração, né, que é uma conversa íntima com Deus, e essa conversa fez com que Abacuque, e nesse livro fosse escrito, a maior declaração de confiança, a maior declaração e a declaração mais poderosa da Bíblia. Olha o que ele diz, Abacuque 3, 17 e 18, 17 em diante. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e os currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Ele diz assim, ó, ainda que. Aí você pega a expressão e leva para a sua vida. Quando você chegar em casa e estiver enfrentando a luta, aí você vai dizer, ainda que. Aí você coloca a situação. Quando você chegar em casa nessa noite, ou no trabalho amanhã, nessa luta que você está enfrentando, você chega lá e você usa a expressão e diz, ainda que aquilo que você está passando. Aí você diz, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Manifestando a confiança em Deus. Abacuque entendeu que a sua força não vem da colheita, do gado ou do vinho, mas vem do Senhor. A verdadeira fé, guarde no coração, adora antes da resposta. Abacuque via o sofrimento do povo, via violência, via injustiça. A fé dele não é quando o resultado sai, não é quando ele obtém o resultado, não. A fé dele faz com que a adoração seja antes do resultado. Ele diz, todavia, ainda que aconteça isso, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ou seja, ele já está adorando antes da resposta. Abacuque nos ensina que a nossa adoração tem que ser antes da resposta de Deus. Antes de Deus responder, nós já temos que adorar. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei. Olha aí, exultar, sabe o que é? É aquele tipo de adoração extravagante, aquela exaltação cheia de alegria no coração, cheia de convicção. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor. Ele faz os meus pés como da costa. Ele vai me colocar por cima de tudo isso. Ele já adora antes da resposta. Antes da resposta ele já está adorando. Quantos de nós? Às vezes Deus responde e nos dá uma resposta preciosíssima e a gente nem adora. Deus responde a nossa aflição e a gente nem adora, a gente vai esquecer, a gente nem agradece. A gente não vem nem na igreja no culto de oração para dizer que recebeu a bênção. Eu não vou falar não, porque senão os irmãos da igreja têm tudo oi gordo. Eu não vou falar não, porque aqueles irmãos da igreja são tudo um bando invejoso. Nem na igreja vem para falar o que Deus fez. Nem para repartir. Quando Deus dá, imagine um irmão desse antes. Se ele não agradece quando Deus dá, muito menos antes. Muito menos antes. Então o que é que Abacuque faz? Antes de receber, ele já adora. Todavia eu me alegrarei no Senhor. A fé verdadeira, adora antes da resposta. Confie antes do livramento e se alegre mesmo na escassez. Esse é o convite do profeta para a sua vida nessa noite. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos vir aqui o Ministério de Louvor. E a gente vai cantar essa canção. Você pode ficar de pé e adorar o Senhor? Ah, pastor, eu estou enfrentando uma luta, eu estou tão fraquinho, não consigo nem adorar. Pois fico de pé e começa a adorar antes de alcançar a vitória, começa a adorar a Deus. Acho que ele é maior. Adore comigo, vamos cantar. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. A igreja.
igreja diz: eu tenho um Deus. Que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de sua mão. A igreja canta e adora. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. As mulheres, só as mulheres. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Toda a igreja. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. A igreja diz: o choro dura uma noite. Choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem. Quem crê diz bem forte: eu creio, eu creio. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todas vozes da igreja. Ainda todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Nos ajuda, Pai, em todos os momentos da nossa vida, bons ou maus, nos alegrarmos no Senhor, exultarmos um Deus da nossa salvação e tributar ao Senhor sempre toda a honra, louvor e glória. Nos ajuda a adorar a Ti, Pai, mesmo em meio às lutas. Nos ajuda, ó Deus, a render graças ao Senhor, mesmo em meio às aflições. Nos ajuda, ó Deus amado, a ter a nossa vida diante do Senhor todos os dias, Pai. Que o Teu nome seja glorificado na vida de cada irmão que está aqui nessa noite. E tudo seja para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Receba a bênção. Que o Seu Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Que Ele tenha misericórdia de ti. Que Ele te conceda a graça e te dê a paz.
que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, te conceda sua graça e te dê paz. E te dê paz. A igreja canta conosco e diz assim: que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar e faça seu rosto em ti. seu rosto em ti. Conceda E conceda sua graça a sua graça e te dê paz. e te dê paz.